Olá, desejo que você esteja bem. Sempre é um prazer estar disponibilizando um pouquinho desse tempo para meditar junto com você que está assistindo, que vai assistir depois, que vai se conectar de alguma forma com o tema de hoje. Eu trago cuidando da sua mente, do seu corpo e do espírito. Uma tríade bastante importante, eu acho que a maioria das pessoas já, pelo menos em algum momento, ouviu alguém direcionando, né, colocando essa tríade, né, de mente, corpo e espírito, porque somos seres integrados nesse aspecto. Então a mente sem o corpo não funciona, o corpo sem a mente, sem o espírito não funciona, né? O espírito, através do fractal alma, é que anima esse corpo na qual hoje estamos ocupando. E dentro de todo esse processo que a gente já vem de muito tempo, não só desses 2 últimos anos, penso que esses 2 últimos anos foi um chacoalhão, e está sendo um chacoalhão para todos nós, forçando literalmente, né, convocando, né, o universo está nos convocando a falar: e aí, quando é que você vai olhar para essas questões primordiais que você sempre deixou para lá, né? Eu, como uma boa educadora física, né, estando também como terapeuta desde muito recente, desde muito nova, e dentro da própria minha formação como educadora física, que já tem uns aninhos, né? Me formei em 97, mas já era atleta, eu já vinha de todo um processo dessa conexão, né? Porque o esporte também, de certa forma não, 100%, ele trabalha todo esse nosso aspecto mental e emocional, né? Em todas as questões que a gente pode aí colocar. E quando eu entrei na faculdade, e que já desde antes de entrar na faculdade eu já dava aula, né? Então já era um potencial meu, e eu fui vendo ao longo do processo, até por experiência própria, a necessidade que eu não tinha como eu só cuidar do corpo físico, né? Antigamente tinha um conceito muito ruim, as pessoas de forma geral tinham um conceito não muito positivo sobre o professor de educação física. Então eu já peguei uma época melhor, onde já tinha uma integração mente e corpo, o espírito nem se falava, né? E na verdade que está meio embutido em relação a tudo isso, mas é muito mais além do que a gente teoricamente, na verdade a gente tem que cumprir em todas as formações, né? Vários quesitos, uma série de questões onde, quer dizer, agora é a hora do físico, agora é a hora de fazer prova, botar o mental para funcionar. E o lado espiritual, aonde fica, né? Aí o aspecto emocional, espiritual, e uma confusão danada em relação a isso. E aí quando se fala no espiritual, as pessoas já falam qual é a religião, né? E agora que nós estamos quebrando, né, mais ainda esses tabus em relação ao que corresponde espiritual. O espiritual é o que nos anima, né? Não tem nada a ver a questão religiosa, a opção religiosa que nós temos. Porque, na verdade, esse conceito espiritual ele está em tudo que existe, né? Está ao nosso entorno, né? Dentro dessa questão oculta daquilo que a gente não vê, está dentro desse espiritual, né? De coisas que a gente, com o mental concreto, né, do raciocínio, a gente às vezes não consegue fechar um conceito. E muito bom, porque não é para fechar conceito, né? Porque hoje é um dia que a gente vivencia e lidar com as coisas de uma forma. Com toda certeza, 2 anos atrás, a gente estava de um jeito, e hoje, se a gente for colocar, olhar um pouquinho para trás, naturalmente a gente transformou algo aí, eu acho que a maioria para muito melhor. Porque foi um chacoalhão, como eu falei, né? A gente já vem recebendo alguns chacoalhões, mas mesmo assim, não é comigo, olha para lá, né? E esse momento é um momento mundial, universal, dentro de um processo de um campo de energia da Terra, do planeta que a gente habita, que tá passando por uma grande transformação. Mas como a gente não vê, isso não é palpável, isso também dá grandes confusões, porque o campo emocional e mental nosso,
da maioria das pessoas que não fizeram ainda essa conexão de alguma forma de mente, corpo e espírito, desse cuidado que eu vou falar um pouquinho, os conflitos são maiores, né? As crises emocionais e mentais são maiores e aí, enfim, entra em vários caminhos, né? Um deles é o caminho da linha tradicional médica. Então, se a pessoa está com alguma coisa, já é diagnosticado como depressão, como síndrome do pânico, bom, enfim, as crises de ansiedade. Lógico, não estou dizendo que não tem que ser visto pelo âmbito fisiológico, médico e terapias, às vezes sim medicamento, mas não, eu tenho que trabalhar conjuntamente dentro daquilo que eu estou vivenciando. Se o medicamento me dá estabilidade, ok, mas eu não posso parar por aí, né? Porque além do que o físico só está manifestando para a gente algo que a gente não sabe, não soube, e ainda não está sabendo lidar com algumas questões. Então, o momento que a gente está é bastante oportuno, porque muitas coisas que estavam dentro da gente, né, eu atendo muitas pessoas, estão vindo à tona, e naturalmente isso dá um certo desespero, né? Catarses e mais catarses. O que é catarse? Algo que colapsa em você, assim, crise nervosa, crise de choro, crises emocionais, né? Aonde a gente entra num questionamento profundo: o que é que eu vim fazer, mas para que eu presto, aquela coisa toda, né? Enfim, o que vai ser de mim sem o trabalho, sem isso e aquilo. Então, muitas mudanças estão ocorrendo, né? E é muito bom, é muito interessante. O meu chamado aqui é para que você, de certa forma, procure ver sempre o lado mais positivo das situações. Tudo, 100% tudo, tem sempre dois lados. Ou o lado qual é o prisma, qual é o olhar que eu estou vendo em relação àquilo. Naturalmente, quando a gente tem um olhar, vamos colocar mais negativo, mais distorcido, vou colocar assim, naturalmente isso está atrelado com o nosso processo educativo, com toda... qual foi a minha trajetória familiar, né? Como é que foi, como os meus pais, os meus avós, os meus bisavós pensavam em determinada situação, né? E os tempos vão mudando e, na verdade, assim, não é que estava errado ou deixava de estar errado, é que são épocas diferentes e hoje estamos num momento muito mais avançado no sentido de que a gente hoje tem muito mais possibilidades de informação, né? E desinformação também, obviamente, mas falando na informação, se a gente comparar com os nossos pais, os nossos avós, bisavós, enfim, com toda certeza hoje a gente tem as informações de várias formas e tudo que a gente precisa. Deixa eu procurar no Google para ver o que significa, deixa eu ver onde tem isso. Então você hoje tem acesso a tudo através de um aparelhinho, alguma coisa que, nossa, em segundos você resolve coisas, né? E que no tempo deles, imagina, nem se cogitava, nem se sonhava isso, né? E assim a gente vem seguindo, e nesse processo todo a gente está sendo realmente cutucado com vara curta para falar: e aí, Gláucia, estou dando o meu exemplo, né? O que tu vai fazer da tua vida, né? E a gente às vezes vem empurrando muitas coisas com a barriga. A minha vida sempre inteira foi assim. Eu me formei, colocando o meu exemplo, em 97, eu coloquei desde a minha formação, achei que fosse trabalhar num lugar pro resto da minha vida. Só que a gente esquece que as coisas são cíclicas, que o mundo, a nossa vida, tudo é movimento. Então, o estagnado, neste momento, nessa era, não vai ter vez. Então, tudo que já passou dos limites, e olha que tem coisa, hein, que já passou dos limites, você fala: mas ainda o negócio funciona assim? Você fala: bom, vamos ver até que ponto, né? Porque tem dia e hora para terminar, coisas ultrapassadas, e eu gosto de colocar tudo que for contrário, discordante às leis universais, às leis de Deus, a nossa filosofia em relação, né? Eu gosto muito da lei de causa e efeito, tudo tem uma causa e um efeito e vice-versa.
Então toda atitude minha, se ela é positiva, eu vou ter um retorno positivo, né? Que a gente fala a lei do retorno, é lei de causa e efeito. Então, tudo que eu coloco, eu estou aqui falando, né? Colocando informações. E que para cada um isso vai ter uma conotação. E que pode ocorrer, naturalmente, de ter uma conotação negativa, né? A chance disso é pequena, mas pode acontecer, porque dependendo de quem está ouvindo, das crenças que tem, de todo o processo de como racionaliza as coisas, de como compreende neste momento, e aí a gente entra no estado crítico de julgamento, que de certa forma é normal. O que a Glaucia falou agora para mim faz sentido. O que a Glaucia falou faz sentido pela metade. É e não é. Então tudo é e não é, porque cada um está num momento. E é bastante importante respeitar esse momento, né? E aí eu falei de uma palavra respeito, que é algo que a gente está sendo convocado a pôr para trabalhar isso, né? Mas principalmente como o tema é cuidando, né, da mente, o corpo e o espírito, eu tenho respeito por mim mesma. Medite aí depois que terminar esse nosso encontro, né, e durante a minha fala aqui, o quanto você acha que você se respeita, né? Então vamos colocar isso dentro dessa tríade. Quanto que eu respeito o meu corpo? Mas Glau, como assim? Então vou dar um exemplo. Como que eu me alimento? Né? Que tipo de alimentos eu estou escolhendo hoje? Hoje está bastante difícil porque a maioria das coisas são todas industrializadas, né? Sempre é muito bom em evolução, mas tem muitas coisas primordiais que acabam ficando para trás e que acaba acarretando no nosso fisiológico, no nosso físico, né? Num determinado tempo algo colapsa no corpo. Posso dizer que isso de certa forma tem um caráter proposital, né? Então é bastante amplo falar sobre tudo isso, por isso que o cuidado, né, com a mente, com o corpo, com o espírito, assim, o mínimo de conhecimento que eu tenho, todos nós temos, né? Só que a gente anda num piloto automático, num mental que vai na frente, assim, sem parar para meditar, meditar no sentido, não parar para meditar mas para falar, puxa, o que que eu vou, como vai ser meu café da manhã? Eu vou comer o que tem, né? E o que que é isso que tem? Glau, eu como o que dentro do meu orçamento o que é possível comprar para ter na minha mesa, para minha família e tudo isso, ok, né? As coisas industrializadas, né? O que que eu estou ingerindo, o que que eu estou colocando e que hoje não me faz mal, que não me causa mal-estar nenhum, mas o que que isso pode estar impactando? Uma coisa artificial, o que que pode estar impactando no meu corpo, né? Excesso de doces, vamos colocar assim, excessos de tudo, né? Porque ou a gente está no 8 ou a gente está no 80. E a trindade, o aspecto trino é o caminho do meio. A gente tem dois pilares, né? Vamos colocar como polo positivo e negativo, de um extremo ao outro. E vamos colocar o pilar central, que seria o caminho do meio, a harmonização, né? É o equilíbrio entre essas duas polaridades, nem de mais e nem de menos. Falei da alimentação, né? Estou dando um exemplo. Então se fala bastante, hoje vários estudos falando sobre isso, né? Hoje está na moda a questão do vegano, de ser vegano. Ok, isso é muito positivo, ser vegetariano, né? Eu estou um pouco nesse aspecto, mas assim, não adianta a gente ser vegano comendo coisas industrializadas, né? Então a pessoa não come o ovo animal, mas tem uma farinha, um produto que lançaram no mercado que imita o ovo. Aí você lê na composição das coisas lá, é uma mistura de coisas que é químico, sei lá se aquilo é positivo ou negativo para o meu corpo. Então o que é melhor? Quanto mais natural, melhor. Aí a gente vai para os orgânicos, né? Mas pelo amor de Deus, né? O orgânico custa o dobro do preço. Sim, custa o dobro do preço. Então a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ir vendo as possibilidades que a gente tem de se contaminar o mínimo possível. Estou falando assim de substâncias como os cosméticos, como tudo que a gente utiliza, né? Independente, além de tudo, se é testado em animal, se não é testado em animal. Então hoje essa consciência ela está expandindo muito, muitas pessoas espontaneamente estão se conectando mais com isso, falar, puxa vida, né?
Para que judiar de um animalzinho só para eu poder ter tal coisa, né? Então, os nossos antigos antepassados não tinham essa consciência porque não se falava disso antigamente. E outra, não é o comércio antigamente, o volume das coisas não era do tamanho que é hoje, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo que me veio na mente agora, o morango. O morango é de época, geralmente, né, em agosto, sei lá, né? Que eu lembro da festa do morango lá de Atibaia. Nós temos morango o ano inteiro, praticamente. Você fala assim, mas não é fruta de época? Como é que estão fazendo esses morangos, né? Então, aí é que é a grande X. Eu estudo medicina chinesa, um pouco da Ayurveda e essas coisas, e são conhecimentos milenares que, se a gente pegasse só um pouquinho disso, já seria tão bom, já resolveria tantas coisas, né? Eu estou dizendo tudo isso porque tudo que a gente coloca para dentro do corpo, isso manifesta, isso tem uma intervenção emocional e mental. Se você estudar um pouquinho, dá para chafurdar isso na internet, os alimentos correlacionados ao elemento fogo, ao elemento água, e aí tem outras coisas, né, que aprofunda dentro da medicina indiana, dos doshas, né, vata, pita, não para estudar isso, estou só dando exemplo porque tudo isso já existe há milênios e esses povos antigos, eles não se alimentam de outra forma. E por que tem mais saúde? Alguma coisa tem por trás disso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa abstração, esse piloto automático, porque hoje é uma oferta muito grande de muitas coisas e que acaba virando moda, porque todo mundo vai consumindo isso. Então, bom, o que a gente tem no supermercado é o que tem. Se eu não consumir o que está no supermercado, eu vou viver do quê? Quando a gente vai estudando, aprofundando um pouco mais, você fala assim, gente, 90% do que tem nesse mercado não é bom, saudável para o meu corpo. Então não é para assustar e deixar ninguém desesperado, nada disso. Mas qual é a chave para isso tudo aí? De você se voltar para você mesmo e perguntar, ao invés de você sair consumindo coisas ou comendo porque tem que comer, é assim, o que meu corpo aceita hoje, né? É muito simples, tem dia que o corpo aceita salada, tem outro que fala, não, hoje não tô legal para comer salada. Tem outro que, eu tô com vontade de comer feijão. Hoje não falei, puxa, eu gosto tanto de feijão, mas não vai. Por quê? O nosso corpo, o nosso templo sagrado, está dando sinais para a gente minuto a minuto e a gente está sempre passando por cima dele. Como? Não dando a devida atenção. Se eu não dou a devida atenção, eu não estou me cuidando o suficiente, fisicamente. Aí vamos para o exercício físico, senão eu vou bem longe aqui. Deixa eu só ver se não cai aqui o meu celular. Atividade física. Fala em atividade física, as pessoas, pelo amor de Deus, eu não me vejo dentro de uma academia. E se eu falar para você que não necessita de academia, não precisa de nada disso, que se a gente quer mesmo, a gente pode fazer muitas coisas no nosso dia a dia, né? Hoje, como eu falei, nossos antepassados, vamos colocar assim, os que vieram antes, não tinham essa facilidade que a gente tem. Então a gente tem a internet e fala assim, tem tanta coisa gratuita, deixa eu ver o que tal pessoa está fazendo, deixa eu procurar, ginástica em casa, estou dando exemplo, tá? Então assim, deixa eu pegar um pacotinho de feijão ou um saco de arroz e fazer um pouquinho de movimento de braço. Deixa eu levantar e sentar da minha cadeira, do meu sofá 10 vezes. Deixa de repente eu colocar as mãos na parede, mas imaginando que eu vou pegar algo como se fosse um armário, e eu vou engatinhando com as minhas mãos até onde eu não consigo mais alcançar na parede e volto, né? Faço isso 10 vezes. Deixa eu espreguiçar um pouquinho para um lado e para o outro, levo 5 movimentos, né? 3 para cada lado, estou dando um exemplo. Isso já é movimentar o corpo, já é sair da inércia, né? Deixa eu parar na parede, encostar minha mão na parede, levantar um joelho, voltar, levantar o outro, voltar. Deixa eu ver como é que está meu equilíbrio, ficar com o paradinho nos 2 pés, sobe calcanhar, desce, 10 vezes. Legal, eu vou repetir essa sequência hoje, vou fazer 3 vezes essa combinação de exercícios. No entanto, você vai perceber que você começa a transpirar, você vai perceber que os teus batimentos cardíacos aumentam um pouquinho e você pode trabalhar tudo isso que eu falei em segurança, porque ninguém vai se lesionar ou se machucar por conta disso.
algo vai mudar nesses minutinhos que você vai dedicar a isso, por exemplo. Por quê? O corpo foi feito para o movimento. Aliás, a vida é movimento. E não tem como separar, se eu estou pensando em trabalhar o meu corpo, eu estou tendo que usar o meu mental. E por eu trabalhar, perceber que eu estou trabalhando algo que é benéfico para mim, interfere 100% e positivamente no meu emocional. Diferente se eu estou completamente sedentária, se eu não me importo com o que eu vou comer, independente do que você pode ter na sua casa, mas é a consciência que eu estou querendo dizer, tá? A gente tem condições de ter uma alimentação barata, né? Como arroz, feijão, as coisas primordiais que dão na terra, as coisas mais naturais. Ah, Glau, não dá para ter orgânico? Não importa. Enquanto a gente não pode comprar toda hora o orgânico, né? É o meu caso também, porque não é sempre, né? A gente vai fazendo como pode, tentando se trabalhar e consumir coisas da melhor forma possível. Então eu estou dizendo que esse autocuidado, essa percepção, vai levando a você a tomar conta melhor de você. Então eu falei do físico, mas o meu mental, dependendo de como ele está, como está o meu mental, que tipo de pensamentos eu tenho. O nosso mental, fui pelo físico. O físico, dependendo de como está, isso eu nem falei de dormir, se está dormindo bem, se não está dormindo bem, o que isso pode também estar relacionado com a alimentação, fora as preocupações, que isso é a questão do mental, né? Então, se eu melhoro a minha qualidade do meu corpo físico, isso vai interferir positivamente no meu mental e no emocional. Agora, vou trabalhar, estou trabalhando o físico, bacana. Agora, puxa vida, parece que eu me sinto mais motivado, mais motivada, legal, estou com o meu emocional legal. Aí o meu mental eu consigo aumentar o meu campo da criatividade, porque se eu estou conturbada, se eu estou cheio de lixo, vamos colocar assim, pelo mental e o meu corpo está cheio de toxina porque eu não me movimento, e aí soma o físico com o mental e o emocional, enfim, está naquele caos todo. Por algum deles, o que for mais fácil, eu tenho que começar. Para mim é mais fácil começar a mexer um pouquinho o corpo, né? Deixa eu mudar alguma coisinha no meu café da manhã, no meu almoço, puxa, me senti bem. Puxa, mas não é que vale a pena? Isso é um motor que a gente começa a movimentar e que a gente vai começando a ser preenchido, né? Porque hormônios da felicidade começam a funcionar, a trabalhar em nosso favor, e aí esse aspecto físico, mental e emocional começam a andar junto e melhor. Então, estou trabalhando o físico, Glau, já estou trabalhando o físico, mas o meu mental não está muito legal, então eu vou continuar o meu físico e vou me preocupar agora em tomar um pouco mais atenção dos meus pensamentos. Que tipo de pensamentos eu estou tendo? São negativos? Que vibração tem, né? Estou acostumado a ficar em roda de fofoca? Estou acostumada de repente ficar ouvindo muito noticiário negativo? Eu acho que eu já falei isso em outros encontros, né? É primordial da gente parar e aquilo que você está vendo, começar a perceber como que aquilo impacta em você. Se você consegue ver várias coisas e que você consegue neutralizar para que isso não penetre em você, ok. Mesmo assim, um percentual penetra. E isso vai somando, vai chegando um dado momento que o nosso humor começa a modificar e a gente acha que é nada, que você acordou assim de outro dia porque você está em depressão, porque alguém falou que isso é depressão e não necessariamente é depressão. O que pode estar ocorrendo é por conta de todas essas vibrações que a gente às vezes não se dá conta, às vezes não, na maioria das vezes, isso entra, fica trabalhando, invadindo o nosso campo, alterando os nossos estados todos fisiológicos, de sono, de emocionais, né, de ânimo e todas essas coisas, e que aí eu não consigo fazer nada, nem no físico, não consigo nem detectar essa questão do mental e emocional, então, pelo amor, né? Então, assim, como é que você está cuidando disso? Como é que está você se analisando agora? Coloca assim, numa régua, sem culpa. Só se analisa, porque muitas das vezes a gente nem para pensar nisso. Então, é uma sugestão. De 0 a 100%, como a Gláucia está fisicamente? Aí eu falo, puxa, me sinto cansada, a minha postura não está legal, tenho dores no corpo, estou somatizando um monte de coisa,
Bom, estou somatizando um monte de coisa. Isso significa que o meu mental e emocional não está dando conta de trabalhar algumas coisas, isso está embotando dentro de mim. Daí eu penso, como é que eu me sinto emocionalmente? Como é que está a minha vibração? Eu, na maioria do meu tempo, do meu dia, eu penso coisas positivas, sai da minha boca coisas positivas, ou não sai muita coisa negativa, mas a minha cabeça está sempre processando coisas que não têm uma vibração legal. De alguma forma isso vai impactar negativamente, né, no corpo. E aí a questão emocional que impacta completamente tudo isso que eu estou dizendo, né? Então, assim, eu já passei algumas dicas, né? Eu acho que todo mundo tem condições de dar uma caminhadinha em algum lugar que você não precisa estar em contato com as pessoas, mas o fato de a gente se distanciar muito de entrar em contato com o azul do céu, tudo bem que aqui em São Paulo tem chovido bastante, mas até a chuva, né, a bênção da chuva, puxa vida, deixa eu escutar esse barulhinho da chuva, puxa que bênção. Está acontecendo muitas coisas por conta da chuva, infelizmente é um processo, né, que toda essa época de verão é bastante complicado, mas só o nosso desejo também de que essas pessoas elas tenham um amparo do jeito que tiver que ser, né, e o que a gente puder fazer para contribuir para isso, só com pensamento, só com esse pensamento positivo, só de se preocupar com o outro já é uma energia muito positiva, né? Mas que a partir daí a gente pode movimentar muitas coisas em favor dos outros, em servir, né? Então, nesse contato com a natureza, então, eu tinha hábito de ir para a praia, agora não estou indo, né? Eu tinha hábito de caminhar não sei aonde, agora não estou indo. Então, essa reclusão tem deixado as pessoas com vários sintomas, né? Com medo até de sair na rua, uma série de coisas que há 2 anos atrás nem passava pela cabeça e hoje falava, nossa, eu estou me sentindo estranho, né? Então, aos poucos, não dá para sair, faça suas coisinhas dentro de casa, né? Busque ler coisas que vão te acrescentar. Às vezes tem coisas na televisão, eu pouco vejo por falta de tempo mesmo, mas às vezes eu gosto de alguma série que indicam para entender alguma época, alguma coisa que eu vou fazendo os links com a realidade dentro de tudo que eu estou estudando, do que eu estou trabalhando, né? E isso vai ampliando a mente da gente, preenchendo e de informações positivas, mas que faz a gente refletir para expandir a consciência que a gente está nesse processo. Então é isso, o recado é para que pense através do corpo, que eu acho que é mais fácil neste instante, veja o que você está comendo, como que está a tua qualidade de sono, os seus movimentos, você está muito parado ou muito parada, tenta mudar um pouquinho, uma coisinha que você muda vai fazer toda a diferença, né? E vejam o quanto isso vai impactar positivamente, de você se trabalhar, como o teu mental e emocional, eles trabalham junto por conta de você se dar esse cuidado, né, em relação à questão de trabalhar o corpo físico, de trazer mais a atenção para cuidar um pouco mais de você. Bom, o meu tempo já acabou, né? Mas eu acho que consegui colocar algo em relação a isso para que você medite um pouquinho, pense, raciocine um pouco sobre a sua realidade. E lembrando, não precisa mudar grandes coisas. Uma coisinha pequena que você muda impacta positivamente muito na vida da gente. Então, experimente e depois deixe nos comentários essa prática em algum momento, partilhe aí comigo para ver como é que foi essa experiência de você pensar um pouquinho mais por esse ângulo, tá bom? Um beijo no coração de todos e até bem breve.